Agora, a minha questão toda é que fica uma discussão de anistia, mas a gente tem que discutir algumas coisas antes, que foi muito bem dita no voto do ministro Luiz Fux, em que, primeiro, Jair Bolsonaro não deveria estar sendo julgado no Supremo, na última instância, como Lula também não foi lá na primeira instância, teve todas as possibilidades de poder se defender em várias instâncias, ou seja, ele falou claramente no início do voto dele que aquilo devia ser anulado, que não deveriam estar continuando aquele processo, não tem competência a STF para isso. Então, começou por aí. Então, é um processo a ser anulado. Não é uma questão de anistia, é de anulação. Depois nós vamos dizendo que, já que ninguém atende a esse pleito, que vai anular, vamos condenar de qualquer jeito, então vamos aos crimes. E, de novo, vários crimes absurdos imputados a Jair Bolsonaro. Absurdos. Organização criminosa armada. Não tinha organização criminosa e não tinham armas. Porque, para ter organização criminosa, você tem que ter um ato contínuo, vários crimes seguidos. Não é um encontro qualquer. Num cafezinho não cria uma organização criminosa. Né? Depois estava a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não houve violência nenhuma. Ele nem estava no Brasil, ele estava nos Estados Unidos. Ele não fez nenhuma violência. Aí começou a questão de deterioração de patrimônio público e danos qualificados. Ele não estava aqui no Brasil. Não dá para imputar a ele crime de terceiros. Outra violência que, né, o Supremo quis dar, se sentiu gosto de vingança. O único que estava lúcido lá era Luiz Fux, que estava realmente calmo, na parcimônia, fazendo um julgamento técnico. E a mesma coisa se aplica aos manifestantes do dia 8 de janeiro. Não houve atentado. Ninguém vai fazer um atentado ao Estado Democrático de Direito num domingo, com criancinha, com vovozinha, com andador, com carreira. Não existe isso. Não havia exército. No dia que está fechado, nem os presidentes dos poderes não estão lá. Então, bobagem, não era aquilo. A esses, a organização criminosa também se encontraram por acaso. A esses, no máximo, os crimes de deterioração de patrimônio público e danos qualificados. Ou seja, apenas baixas. Então, não precisa de anistia. Precisa de anulação e precisa de justiça feita adequadamente e não de vingança que está se apresentando. O Jair Bolsonaro não foi incluído na denúncia de coação, foi só o Paulo Figueiredo e o Eduardo, né, Bolsonaro. Então, por que diabos ele está preso? Ninguém sabe. Né? A sensação que fica é que o Alexandre de Moraes está atrás de sua vendetta particular. Está querendo se vingar, humilhar, até mesmo matar, eventualmente, né, eliminar Jair Bolsonaro. O Silvio tocou num ponto muito importante, né, porque muito se fala de violência, polarização política, combate ao discurso de ódio, e se ignora que quem realmente sofreu um atentado foi o Jair Bolsonaro por alguém de esquerda. E essa pessoa de esquerda foi protegida pelo sistema. Imagina se houvesse o mesmo empenho para ir atrás do Adélio Bispo e quem, porventura, estivesse por trás dele, né? Se houvesse o mesmo empenho que houve para produzir uma denúncia fictícia de suposto golpe de Estado. Hoje mesmo, o Barroso fala que o Trump ignora alguns aspectos do caso no Brasil, né? Chamou de ignorante o Trump, e disse que não sabe que tentaram matar o Lula. Tentaram matar o Lula? Aonde? Quando? Quem? Ninguém sabe, ninguém viu. Então eles inventam essas narrativas e ignoram que tentaram matar de fato Jair Bolsonaro. E que teve que fazer várias cirurgias depois disso. Eu conversei com alguns médicos esses dias para entender melhor o quadro do Bolsonaro, as possibilidades, e com os médicos que eu conversei, eles foram unânimes em falar que é um quadro muito delicado, que a preocupação é muito concreta. Então, de novo, né, Bolsonaro está com um quadro de saúde que não é nada trivial. E isso tudo como consequência de um atentado contra a sua vida. Isso é ignorado, de alguma maneira muito estranha, pela velha imprensa, pelo STF. Porque precisam pintá-lo como um vilão nessa história. E se mostrarem que ele paga um preço muito alto de saúde por conta do atentado de um esquerdista contra a sua vida, talvez ele fique numa ótica mais de vítima. E isso eles não podem admitir.